Há um grande pensador que está trabalhando isso e outros. Você não combate o mal com o mal. Você não combate a violência com violência. Você não combate o Irã bombardeando o Irã e você não combate a Palestina fazendo o genocídio do povo palestino. Então, entrou na nossa cultura de que se você comete uma violência, eu tenho que ser mais violento que você. É aquela história que as crianças ouvem desde pequeno. Você leva um tapa e vem em casa chorar, vai lá e dá 2. Então, isso está incorporado na nossa cultura. E é o que nós sabemos fazer. Você vê rapidamente, alguém fala assim, olha esse menino aqui é esperto, ninguém engana ele, ele passa a conversa em todo mundo. Dificilmente alguém fala, olha esse menino aqui é solidário, ele reparte tudo que ele tem, ele partilha. O lanche dele. Ele cuida dos que estão sofrendo, ele consola quem está triste, ele gosta de fazer companhia para a vovó e para o vovô. E a gente vai vivendo uma cultura que vai cada vez mais levando para um individualismo. E privilegiando essa coisa que o senhor acabou de fazer. É esperto, olha que com ele ninguém se mete, que é macho. A meritocracia. Que é um Nós equívoco, vivemos hoje o primado da meritocracia. E nós esquecemos o que é gratuidade. Até a literatura, e ter apreciação pela literatura, é gratuidade, é prazer. Sim. Mas não um prazer de consumo, um prazer de entendimento, de conhecimento, de empatia, de simpatia. Nós não sabemos, nós fazemos o que sabemos. Então nós fomos educados para reagir, nós somos educados para negar, para vencer, para calar, para... Por exemplo, eu pergunto muito com as famílias no dia do batizado, qual é a primeira palavra que a criança aprende? Mãe. A primeira palavra que a criança aprende é não. Porque é a palavra que ela mais ouve. Por exemplo, por que na nossa cultura não é fazer assim com a cabeça? Isso não é só em todas as culturas, é na nossa. Você pega uma comidinha para o bebê, para a criancinha de meses, e vai dar, e ela não quer, o que ela faz? Onde ela aprendeu a fazer esse sinal? É verdade. Quantas vezes a gente fala para a criança, ou fala para o bebê não, ou para a criança. Então é a primeira palavra. A criança deveria saber a primeira palavra, eu te amo, amor. Mas ela aprende porque nós temos internalizado, está dentro de nós, também a maldade, a perversidade, o ódio. A gente não pode dizer, essas pessoas são... Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. A aporofobia é uma palavra criada pela filósofa espanhola Della Cortina. E essa palavra, quando ela criou, em 2017, foi considerada pela Real Academia Espanhola como a palavra do ano. Porque o que se diz, a Companhia das Letrinhas fez 2 livros sobre isso para as crianças. Um se chama Aporofobia e outro Os Pombos. E é difícil você identificar o que você sente e não ter nome. Então, descobrir que a aversão que você tem ao pobre, por que nós temos tantos prédios com tantos obstáculos? Por que há tanto comércio que tem chuveirinho? Quando eles deitam ali, cai a água. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. De 65 países, você estava até lembrando... 63. O Brasil é um dos mais desiguais. A mobilidade no Brasil se dá em 9 gerações. Cada geração é 25 anos. Sim. Então, muita coisa é vetada. Por exemplo, o encantamento que eles estão com a biblioteca que nós estamos fazendo com eles e para eles. Então, a aporofobia, essa rejeição, aqui no Rio de Janeiro é muito forte, como é muito forte em São Paulo. Por isso que nós tivemos aquela lei de autoria do senador Fabiano Contarato, e tem uma história interessantíssima, que foi aprovada no Senado, foi aprovada na Câmara, foi a sanção do presidente Jair Bolsonaro que a vetou. Voltou para o Congresso em 2 dias derrubou. Era uma circunstância de final de governo do Bolsonaro.
Em 2 dias o veto caiu, ele teve que promulgar a lei. Agora, a lei está no Estatuto das Cidades. Hoje nós estamos com o mercado imobiliário mandando nas cidades. Quem manda no Rio de Janeiro? Em São Paulo? A especulação imobiliária. Sim. E pelo Estatuto das Cidades não é proibido ter arquitetura hostil, porque é perigo para os idosos, para as pessoas sem visão, de caírem nessas coisas e se ferirem, para os animais. Então, esses obstáculos arquitetônicos que são... Esse nome é bom, desculpa interromper, padre, arquitetura hostil. É bem que a gente tem isso em mente, que é uma coisa... Pedras pontiagudas, pontas de lança, todas essas coisas que são feitas com o intuito, claro, de afastar, de rejeitar, de dizer, você não é bem-vindo aqui. O Papa Francisco fala isso na exortação apostólica Evangelii Gaudium, quando ele diz, o nosso sistema fabrica pobreza e quer escondê-la. Júlio Ponto Lancelotti. E tem os deepfakes em que eu apareço pedindo para uma determinada criança. E isso tá, e aquela criança é etíope. Aquilo é um deepfake, que é um golpe para conseguir dinheiro. E sabe o que acontece? A gente denuncia na plataforma, a plataforma diz, não contradiz a política da plataforma. Não violou... Aí depois vão contra o senhor, né? Princípio da plataforma. Está flagrante que aquilo é deepfake, porque ainda há deepfakes como esse que a gente é capaz de identificar. Sim, sim. Mas a atenção, e nessa questão da leitura, do espírito crítico e tudo, e até de observar as estrelas, exige atenção. Se você não for atento, você não percebe o movimento. Se você não for atento, você não percebe a luz. Então a gente precisa ser atento. E as pessoas vão perdendo atenção. Há um déficit de atenção muito grande. Então eu coloquei no meu Instagram fixo que aquilo eu vi. É um fake. Mas não adianta. As pessoas me mandam 10, 20, 30 perguntando, isso é fake? Fiquei 8 anos com as presas na penitenciária feminina e tive que estar em muitas rebeliões com as presas. Uma vez uma pessoa falou para mim, por que quando você fala com elas, elas ficam quietas e ouvem? O juiz vem aqui, fala com elas, elas não ouvem, xingam o juiz, aí vem não sei quem, elas... Por que quando você fala, elas ficam caladas e ouvem? Eu disse, porque eu falo para elas o que eu leio nos olhos delas. Então a gente tem que saber ler nos olhos da pessoa. E principalmente, eu digo isso muito nos casamentos, já fiz mais de 5.000 casamentos. Você tem que se alfabetizar nos olhos da pessoa que você ama. E falar para ela o que você lê nos olhos dela. Então é uma alfabetização que a gente precisa fazer. Na pandemia, os moradores de rua ficaram assustados que tinham que pôr máscara. Eles muitas vezes não sabiam o que era. Então nós dávamos máscara para todos, passando álcool nas mãos. E o que eu via neles, eles viam em mim, eram os olhos. E eu lia nos olhos deles. E eles aprenderam a ler os meus olhos também. Porque era o primeiro que a gente observa. Então a gente tem que se alfabetizar para olhar nos olhos. E você, quando ama, lê os olhos da pessoa amada.